na parte de quarta-feira, um Deus que se arrepende. Um Deus que se arrepende. Deus se arrepende quando nós mudamos em nosso relacionamento com Deus. Quando nós que estamos na prática do pecado, nos arrependemos, então Deus se arrepende do mal que Ele prometeu fazer. Isso nós vemos claramente na vida dos ninivitas. Os habitantes de Nínive eram ímpios, profanos, e Deus se propôs a destruir aquela cidade, aquele povo. E Jonas foi até Nínive para pregar a destruição de Nínive. Porém, eles se arrependeram, eles se humilharam. Todas as pessoas, até mesmo o rei de Nínive, se arrependeu. Então Deus não os destruiu. Nesta experiência de Nínive está provado, está mostrado de que o arrependimento de Deus se deve ao nosso arrependimento, à nossa mudança de conduta, de comportamento. O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns versos da Bíblia dizem que ele muda de ideia, pelo menos no contexto humano. Isso envolve o reconhecimento de que nós pecamos. Como então vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Sim, ele muda de ideia quando nós também mudamos de ideia. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo 32 e o verso 14. Leia comigo. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer para o seu povo. O povo se arrependeu, o povo se humilhou. Leia também Jeremias capítulo 18, vamos ver os versos 4 até o verso 10. Aqui diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Está muito claro aqui em Jeremias capítulo 18 e o verso 8. Se a nação se arrepender, se a nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei. Ou seja, eu vou mudar de ideia sobre o mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Este texto de Jeremias explica muito bem a mudança de ideia de Deus em resultado da nossa confissão, em resultado do nosso arrependimento. Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Em que sentido Deus não muda de ideia? Em que sentido Deus é imutável? Números capítulo 23 e o verso 19. Leia comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Quando Deus promete uma bênção, ele não muda. Porém, quando ele promete destruir e a pessoa se arrepende e se humilha, então ele muda de ideia. Por quê? Houve arrependimento, como no caso dos ninivitas. Lemos também no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vamos ver o verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia. 1 Samuel 15, 29. E que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Números 23, 19. O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se.
Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Nós nos arrependemos de coisas erradas. Nós nos arrependemos de caminhos errados, mas Deus não erra. Deus cumpre as suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e a sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e é amoroso. Prova disso é a experiência de Jonas na cidade de Nínive, porque a pregação de Jonas, a mensagem que Deus mandou Jonas pregar, não era somente a destruição de Nínive, mas era um chamado para o arrependimento. Meu querido irmão, o chamado de Deus para o arrependimento é para que não venha a destruição. Quando os escritores bíblicos relatam que Deus mudou de ideia, o que eles querem dizer? Porque houve arrependimento, porque houve confissão dos pecados, houve reconciliação com Deus, e então os juízos destrutivos não ocorreram. Até mesmo o arrependimento de Deus mencionado na Bíblia é uma revelação do seu amor, da sua bondade. Mesmo quando ele promete destruição, se houver arrependimento, não haverá destruição, porque o amor e a misericórdia prevalecem sobre as intenções de Deus. O amor e a misericórdia de Deus prevalecem sempre. Quando há arrependimento, Deus se regozija, porque era exatamente isso que Deus estava esperando. Arrependimento, reconciliação, porque Ele é amor. Aleluia!